Bom, então nós temos a seguinte situação. Nós estamos no período de acumulação do Bitcoin. Deixa eu desenhar aqui em branco. Período de acumulação em BTC. Tá? Período onde a atividade do mercado cripto diminui bastante. E aí qualquer sopro de alta, tá? Ele pode ser apenas um movimento para o preço continuar caindo. Então, tomar bastante cuidado, que, na minha opinião, a gente ainda não teve esse reteste, que pode ou não acontecer, tá? Então, o mercado é soberano, não tem como a gente imaginar. A única coisa que eu sei é que nós estamos exatamente no preço médio deste canal, tá? Então, nós estamos num ponto de definição aí, um ponto de decisão entre o mercado voltar a subir e continuar caindo ao longo dessa semana, tá? Conforme eu já expliquei para vocês, a minha opinião, ok? Não sou dono do mercado, nem tenho bola de cristal e assim por diante, mas na minha opinião, nós vamos fazer um mês lateral, tá? Então, um mês doji, ou um mês inside bar no gráfico mensal. Até por causa da indefinição de como vai ocorrer, como vai acontecer com os mercados voláteis, o que vai acontecer após o início do aperto quantitativo, tá? Que pode começar através do Federal Reserve, através de março aí, mês de março. Então, geralmente, mês de fevereiro e mês de março são meses um pouquinho complicados. Então, na minha opinião, o mercado ele está testando uma resistência que é aquela resistência dos 44 mil dólares que a gente falou no Domingão do Bitcoin passado, né? No Domingão do Bitcoin da semana passada, tá? No Domingão da semana passada, eu acreditava que a gente ia ter essa semana de alta. Esse foi um dos motivos também para a gente não gravar a aula de short, porque eu acreditava que a semana passada seria uma semana de alta, justamente por causa dessa barra de reversão aqui que se formou. E aí eu quero trazer para vocês agora a minha opinião sobre o que eu espero para esta semana, até porque a gente não teve o Domingo do Bitcoin ontem, tá? Então, com o fechamento do semanal, olhando o fechamento do semanal, ele me remeteu bastante. Isso aqui é uma confirmação de uma barra de reversão, tá? Então, essa semana, se a gente conseguir romper essa resistência dos 44 mil dólares, a gente pode parar rapidamente nos 48 mil, fazendo uma reversão realmente de tentativa de reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta, o que ainda não se sucedeu, tá? Tem alguns detalhes bem importantes aqui. No caso dessa barrinha aqui, ó. Essa barrinha aqui, esse conjunto de duas barras aqui, de barra de reversão com uma barra de alta, me lembrou muito uma barra ou um movimento de setembro lá no Ethereum, tá? Então, se eu pegar Ethereum semanal 2018, deixa eu pegar aqui o semanal de 2018. Deixa eu pegar aqui 2018. Aqui, ó. Me lembrou muito isso daqui, ó. Esse movimento aqui, tá? Abaixo da média 8, tá? Recuperação abaixo da média de 8. E o mercado tentando voltar a subir e logo em sequência caindo mais um pouco, tá? Não quer dizer que ele vai fazer todo esse movimento de queda aqui, tá? Não quer dizer isso. Mas quer dizer o seguinte, quando a gente tem geralmente uma sidebar com barra de continuidade, mais uma barra vermelha, uma tentativa de reversão, nós temos a tentativa de formação de um fundo duplo aqui. Tá? Então aqui foi tentado fazer um fundo duplo, que falhou, neste caso miseravelmente, mas, na minha opinião, o BTC está com uma cara muito parecida com esse movimento no gráfico semanal que aconteceu com o Ethereum lá em 2018, tá? Ou seja, na minha opinião, isso aqui pode ser, então, um short squeeze para provocar agora uma busca de liquidez dos apostadores de alta antes do movimento voltar a subir. Então, por exemplo, lá no Ethereum, ele evoluiu da seguinte forma, né? Ele evoluiu com mais queda, retomada de alta e depois mais queda, certo? Ele evoluiu dessa forma. Nesse exemplo aqui, eu acredito que ele até não faria isso. Eu acredito que o BTC ele faria o reteste realmente do fundo aqui. E aí sim, ele conseguiria, depois de acumular por um tempo, retomar a tendência de alta lá na frente, tá? E aí agora a gente vai dar uma aproximada macro, para ver o que está acontecendo no dia de hoje. Gráfico diário não vai mostrar muita coisa, então parece que quer tentar romper, mas ainda acho muito cedo. Gráfico de 4 horas. Esse aqui é o gráfico interessante. Tá, vamos lá.
Esse aqui é um gráfico interessante, tá? Então, nós temos uma puta resistência nessa região aqui, ó. Vamos lá. Vamos adicionar aqui o volume lateral, que não está funcionando no seu motivo. Não sei por que não está funcionando essa porra. Não está funcionando. Eu não sei porque o volume... Ah, tá. Agora eu sei por que não está funcionando. Vamos lá. Aqui, ó. Gráfico de 4 horas. Pronto. Vamos colocar aqui, ó. Ó, o BTC, ele passou uma resistência bem interessante, conseguiu se manter acima dela, tá? E aí nós temos a próxima resistência, que é esses 44 mil dólares aqui, ó. Esse buraco aqui, tá? Então, essa resistência aqui que é a parte complicada de passar. Bom, o que o BTC fez? Né? E o tipo de manipulação que a gente vê nesse mercado é o seguinte. Nós temos um caixote. Tá? Se você comprou o curso Mestres do Bitcoin, link na descrição, cupom Bear Market, nós temos o seguinte. Eu ensino o seguinte. Tem uma manipulação muito presente no mercado cripto, que é a seguinte. O mercado vem, ele faz o caixote lateral de manipulação. Tá? Ele pode fazer um long squeeze primeiro, geralmente esse é o ideal, e depois o mercado volta a subir. Ou ele sai então do caixote, lateral de manipulação, vai para um lado, sai para o lado, faz o participação e depois vem e volta para esta região do caixote. Então, se você marca essa região do caixote, uma linha pontilhada aqui, ele gosta geralmente de fazer esse tipo de movimento de manipulação para liquidar os primeiros os shorters e depois os longers, né? Então, geralmente, o que ele faz? Ele gosta de fazer isso aqui. Às vezes, ele volta a partir desse ponto aqui, fazendo um fundo mais alto. Outras vezes, ele ainda começa a liquidar todos os apostadores de alta primeiro. Liquida os apostadores de alta, acaba com os vendedores do mercado, faz o fundo do bear trap e aí volta a subir. Então, por exemplo, aqui nessa região, ela é uma região 3618 de Fibonacci, se eu não me engano. Depois eu vou dar uma olhada ali, tá? Mas eu acredito que ela é uma região de retração de Fibonacci. Então, desse ponto aqui, né? Desse ponto aqui, a gente pode ver uma manipulação de queda. Ou seja, ao longo da semana, a gente pode ver baixa ao longo dessa semana, tá? Pelo menos olhando o movimento aqui do gráfico de 4 horas. Vendo o comportamento do gráfico mensal do BTC, eu acredito que fevereiro pode ser um mês inside bar, tá? Trazendo um movimento mais forte no mês que vem, no mês de março. Se a gente for levar em consideração o aperto quantitativo, o aperto quantitativo geralmente é o seguinte: se a gente tiver uma inside bar no mensal, um não rompimento da região 44 mil dólares, ou seja, não superando os 44 mil dólares, e fizer uma inside bar nesse mês de fevereiro, lembrando que mês de março é o aumento da taxa de juros, nós podemos ter no mês de março, possivelmente mais um mês grande de queda, finalizando talvez esse fundo aqui, fazendo esse fundo confirmar. E a partir desse ponto aqui, talvez no mês de abril, tentar iniciar a reversão majoritária e fazendo com que o ativo volte a subir a partir de junho e julho, tá? Então, se eu fosse desenhar uma coisa parecida, se eu fosse desenhar o movimento BTC, tentando antecipar, eu acredito que nós vamos fazer esse tipo de movimento ao longo desse ano. Acredito que nós vamos ter um semestre de baixa, mas com reversão lá por meados de junho e julho, quando o mercado começar já a precificar o movimento do Federal Reserve, tá? Do aperto quantitativo. Então, a gente pode ter
possivelmente um fundo se formando aqui, um fundo duplo se formando nessa região até o segundo semestre desse ano, talvez levando o preço do Bitcoin voltar a subir por um tempo e, na minha opinião, acumular por um período mais longo do que os outros períodos aí, tá? E onde é que seriam os fundos do Bitcoin? Cara, não mudou absolutamente nada aquilo que eu acredito de fundos do Bitcoin, tá? Então, esse é um dos fundos mais importantes do Bitcoin, 33 mil dólares é a região de Smart Money. Então, é a região onde o Smart Money entra, geralmente é a 0,5 de FIBO da última barra antes da retomada de alta, geralmente é rastro institucional, né? Então, acho que é um suporte bem interessante pela quantidade de Bitcoins que nós temos. E se for tendência de baixa, ou seja, se for continuação de bear market e perder o semanal, tá? Perder o suporte mensal, que é esse aqui. Esse é o suporte mensal. Então, se a gente perdesse o suporte mensal, eu acreditaria primeiro em Bitcoin a 24 mil dólares e depois em Bitcoin a 14 mil dólares, dependendo aí da queda ou da velocidade de baixa do Bitcoin, a moedinha da praia, tá? Mas o que eu acredito para esse mês, então, em sidebar, eu acredito que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade de subir desta barra aqui, nesse ponto que nós estamos. Posso estar totalmente errado, tá, pessoal? Mas esse aqui seria o price action que eu tinha desenhado no domingo passado aí, né? Se você for ver lá no Domingão do Bitcão, o último que a gente falou, a gente pode ver, então, eu falando exatamente sobre isso, né? Sobre o mercado fazer esse pullback e ter essa manipulação para o mercado continuar caindo.